Isso, são 19 horas. Mentira, Ainda não, né? 18. Vai ser, hein? 18 horas e 47 minutos. Estamos de volta aqui no programa ao vivo, na Mira da Verdade, em Alto Caparaó. Que beleza, hein? Nós temos gente aqui de outros lugares. Eu queria saber aí, tem alguém aqui do Rio de Janeiro? É. Olha, tem muita gente do Rio de Janeiro. Quem mais? Tem gente de Muriaé. Nossa, muita gente. De Valadares. Valadares. Que mais? Campos dos Goitacazes. Oh, Glória. Que mais? Vamos ver. Vitória. Ali. Aonde? Caratinga. Muito bom. Fez a sua pergunta aqui, Caratinga? Então vamos lá, muito bem. Agora, nós temos também muita gente que está nos visitando aqui. Quem sabe depois, você que não é adventista, quiser fazer uma pergunta, eu vou aí, levo o microfone para você, nós vamos fazer a pergunta pro professor Leandro, tá bom? Segura aí, se preparem. Vamos lá. Eu estava ali tentando separar umas perguntas, mas não dá, tem muita gente. Tem só um pouquinho de perguntas aí? É, rapaz, é um pouquinho, não vai doer nada. Vamos ver, a próxima pergunta aqui. Pra cima, a língua pra cima. Olha aqui, já misturou todas as perguntas que eu tinha separado. Quase. Cadê? Tá aqui. Não dá pra perguntar quem criou Deus. Ah, tá aqui, ó. Ok. Estão perguntando quem criou Deus. Essa é uma pergunta clássica que sempre chega no programa e sempre que nós vamos nos eventos existe essa dúvida, porque isso é muito divulgado aí fora. E a pergunta é o seguinte: por que para muitos a Igreja Adventista é considerada uma seita, professor? Pergunta importantíssima. Por que é considerada uma seita? Queridos, antes eu queria dar uma informação preciosa que vai ajudar muito a vocês em relação a isso. Eu escrevi, e já está pronto, só que eu não divulguei ainda, um folheto em que eu dou 8 razões para a pessoa não dizer que o Adventismo é uma seita. Esse folheto vai estar disponível, eu creio que máximo aí uma semana, 10 dias, no meu novo site. Então, se você quiser anotar o endereço para depois ver como tem esse material, leandroquadros.com.br, só isso. Agora, você não vai achar esse site nem o folheto, porque ele está na fase final de construção. Então, neste folheto, é para você fazer evangelismo mesmo. Você dá o folheto para a pessoa que diz que o Adventismo é uma seita, e ali você vai mostrar tanto razões bíblicas quanto comentários de outros cristãos que não creem sermos uma seita. Então esse material vai ser útil para você. Agora, Mas em essência, ou não é? por que o pessoal diz que somos uma seita? Pelo seguinte: uma seita, existem 2 significados para o termo. Uma seita é um grupo que ensina doutrinas contrárias ao cristianismo, ou uma seita é um grupo dentro do cristianismo que não ensina doutrinas contrárias ao cristianismo, mas que tem doutrinas peculiares que só eles acreditam. No sentido positivo do termo, nós somos uma seita. Por quê? Somos uma denominação cristã com algumas doutrinas peculiares em relação aos outros cristãos. Por exemplo, só nós acreditamos no dom profético dado a Ellen White. Só nós acreditamos na doutrina do santuário e do juízo pré-advento. Só nós acreditamos na importância da reforma de saúde para nós entendermos melhor a graça de Deus e nos comunicarmos ainda melhor com Ele. E somos de uma minoria que crê na mortalidade da alma. Então isso nos torna diferentes. E nesse sentido positivo do termo, somos uma seita. O problema é que os escritores têm dito por aí que nós somos uma seita no sentido negativo do termo, ou seja, um grupo herético que ensina doutrinas totalmente contrárias ao cristianismo. Isso é uma mentira. Por quê? Nós temos sim doutrinas distintivas, mas temos doutrinas em comum com os irmãos evangélicos e com os irmãos católicos também. Quer ver um exemplo? Assim como os católicos e os evangélicos, cremos na doutrina bíblica da Trindade.
com algumas diferenças, obviamente, mas cremos na Trindade. Assim como nossos irmãos evangélicos cremos na salvação unicamente por meio da fé em Jesus Cristo. Assim como nossos irmãos evangélicos cremos na doutrina do juízo final. Assim como nossos irmãos evangélicos cremos que a Bíblia é a única regra de fé e prática para o crente. Assim como os irmãos evangélicos cremos que Cristo é Deus. Assim como os irmãos evangélicos cremos que o Espírito Santo é um ser pessoal e divino. Então veja, no sentido negativo do termo, nós não somos uma seita. Então, os escritores têm usado esse termo, sabem por quê? Para afastar as pessoas de nós adventistas. Por quê? Quem vai querer estudar a Bíblia com um sectário, com um herege? Ninguém. Então, quando fala o termo seita, o que dá na mente das pessoas? É algo diabólico. Então, os adventistas seguem algumas doutrinas de Satanás. Não vamos nem receber essa gente na nossa casa para estudar a Bíblia com eles. Então, é um rótulo que muitos escritores usam para colocar o quê? Medo nas pessoas. É óbvio que você, para explicar isso, você tem que fazer essa breve abordagem que eu fiz e também mostrar para um irmão evangélico que nossas doutrinas, mesmo as peculiares, nós não estamos indo contrariamente às doutrinas essenciais do cristianismo. Você tem que mostrar isso. E para finalizar, quando alguém lhe acusar de sectário, também você pode fazer a defesa do apóstolo Paulo, e com essa eu encerro, Tito, a resposta. Ok. Atos 24, 14. Certa vez disseram para Paulo que ele era um herege, um sectário, por seguir o judaísmo cristão. E olha o que ele falou. Porém, confesso-te que, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Paulo falou assim: olha, me chamam de sectário, mas é neste caminho que eu sigo tudo que está no Antigo Testamento, na palavra de Deus. Então, se nos chamarem de sectários por seguirmos a Bíblia, maravilhoso. Agora, se nos chamarmos de sectário, irmãos, com o sentido diabólico do termo, aí nós temos que nos contrapor totalmente a essa mas não tem afirmação. como chamarmos de sectários por estudarmos a Bíblia, porque senão todos os outros também são sectários. Eles nos então, chamam... na verdade, não é uma seita. Não. Eles chamam de sectários por causa das doutrinas. Ô, Glória. Tô brincando. Vamos aqui falar, vamos ficar em silêncio. Opa, eu ia falar com o microfone. Queridos, eles nos chamam de sectários por causa das nossas doutrinas distintivas. Então eu vou dar uma dica evangelística para vocês ajudarem nossos irmãos evangélicos e católicos. Quando você abordar o juízo pré-advento, apresente a Jesus. Quando você abordar a doutrina do juízo advento, apresente a Jesus como o centro da doutrina. Quando você abordar a doutrina do santuário, apresente a Jesus como centro da doutrina. Quando você abordar a doutrina da mortalidade da alma, apresente a Cristo como centro. E quando você abordar o dom profético ou a reforma de saúde, apresente a Cristo como centro. Se você fizer uma abordagem cristocêntrica, o nosso irmão evangélico entenderá que as nossas doutrinas apontam para a sublime pessoa de Jesus Cristo. Agora, se você fizer uma abordagem legalista, sem Cristo, aí não vai surtir efeito positivo nenhum. Ok, professor, muito bem. A próxima pergunta é o seguinte: tem um momento onde Jesus vai lá e fala com um paralítico, que é interessante onde ele estava. Ele estava em um lugar onde era costume acreditarem que um anjo descia e agitava a água, e aquele que entrasse primeiro era curado. Esse anjo que descia lá, professor, realmente operava milagres?
Era um anjo que descia naquelas águas? Não, pelo seguinte: a informação no Evangelho que fala assim, um anjo descia e o que primeiro descesse as águas era curado. Se você olhar na sua Bíblia, essa informação está entre colchetes. O que isso significa quando o tradutor coloca uma informação entre colchetes? Simples. Isso é um acréscimo do tradutor que ele sacou de um copista para explicar o texto. Mas não é o que o texto está dizendo. Havia esta compreensão por causa de uma crença pagã que havia influenciado a cidade, de que o primeiro que descesse, quando o anjo agitasse as águas, ele seria curado. Jesus, no relato, ele não manda o camarada descer das águas para ser curado. Você notou? Por que ele não mandou o cara descer as águas? Simples. Porque se Cristo manda ele descer as águas, ele é curado pela palavra de Cristo, os camaradas iam pensar que foi a deusa pagã que curou ele, não Jesus Cristo. Então, prestem atenção nesses textos entre colchetes. É uma notinha de rodapé do escriba que o tradutor pegou e colocou ali no texto, só para você tentar entender um pouquinho do aspecto cultural e doutrinário da época. Tá bom? Se você tiver esse conhecimento, você não vai ter dúvidas de que isso ali é só uma explicação adicional, não é o que o texto bíblico está defendendo, obviamente. Muito bem, professor. Próxima pergunta. Eu vou pegar que tem duas que estão parecidas, eu vou transformar as duas em uma, mas a pergunta do Cristiano é a seguinte: se de acordo com a doutrina adventista, Miguel caracteriza Cristo, por que em Daniel 10:13 ele é descrito como um dos príncipes? E outra coisa, já que Miguel é conhecido como um arcanjo, quais são as classes de anjos que existem? Existe sim uma classe de arcanjos? Arcanjos, plural. Existe sim. Ellen White tem um texto muito interessante. Eu não trouxe meu iPhone aqui agora. Existe arcanjos? Existe. Quando você disser assim, ó, a Bíblia só menciona um arcanjo, Jesus, você está errado. Ellen White não diz isso. Óbvio que a Bíblia não é clara, né? Mas Ellen White explica, conforme até as crenças judaicas, que existe mais de um arcanjo. Agora, deixa eu explicar uma coisa para você. Meu irmão, realmente nós cremos que Miguel é identificado com Cristo, mas nós não cremos da mesma forma que os nossos amigos, irmãos, testemunhas de Jeová. Por quê? Eu entrei já algumas vezes nos sites aí de apologética, que eles são bastante tendenciosos. Eu não sei se é tendencioso, se é ignorante, o que é o camarada. Mas uma coisa das duas ele é. Ele alega que nós ensinamos que Cristo é Miguel porque nós somos iguais às testemunhas de Jeová. Isso aí é uma mentira, isso é dizer falso testemunho contra o próximo, viu? Isso é uma transgressão do 10º mandamento. Mas por que não ser igual ao testemunho de Jeová, nesse sentido? Pelo seguinte, é simples. Por que o testemunho de Jeová diz que Jesus é Miguel? Para ensinar que ele é uma criatura. Okay. Tá? O adventista ensina que Cristo é Miguel para dizer que ele é uma criatura? Não. Nem no sonho. O adventista não tem dúvida alguma de que Cristo é Deus no mais pleno sentido da palavra e ele não é criatura nenhuma. Então, quando alguém disser assim, o adventista é como testemunha de Jeová, esse camarada está transgredindo o mandamento que diz não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Agora, por que nós cremos que Miguel é um título de Jesus e que não o torna uma criatura? Pelo seguinte: Miguel, no hebraico, é um desafio. O título significa o seguinte: quem é como Deus? É um título que Deus assume, Cristo assume, quando ele está num direto conflito com Satanás, para desafiar a Satanás na sua pretensão de ser igual a Deus. Lembra de Isaías 14, 12 a 14? Satanás queria subir nas mais altas nuvens e ser semelhante ao Altíssimo. Cristo, ao assumir este nome de guerra,
Ele está dizendo o seguinte: só eu sou igual a Deus, porque eu sou Deus e você não é, você é uma criatura. Segundo ponto, por que então que ele é chamado de um dos primeiros príncipes? Isso não indicaria que na compreensão adventista estaríamos dizendo que existem outros seres divinos como Jesus? Obviamente não. Por quê? Quando Daniel 10:13 fala que ele é um dos primeiros príncipes, simplesmente está dizendo que Cristo é o príncipe supremo e que ele estabeleceu outros anjos para terem uma função hierárquica de arcanjo. Isso não torna esses outros seres celestiais divinos como Cristo. Tem apenas a mesma hierarquia no comando dos anjos, mas não a hierarquia principal não compartilha com Cristo da mesma essência divina. Então não vemos isso como uma negação da divindade e do senhorio de Cristo. E para finalizar, o argumento mais forte para nós adventistas de que Miguel é um título de Jesus é a estrutura profética do livro de Daniel. Meu irmão evangélico, isso aqui é fundamental para você entender. O livro de Daniel trabalha com 4 grandes blocos proféticos: capítulo 2, o capítulo 7, o capítulo 8 e os capítulos 10 a 12. Em cada bloco profético, o centro, o personagem mais importante é Cristo. Por exemplo, Daniel 2, Cristo é representado como a pedra que destrói a estátua de Nabucodonosor. Daniel 7, Cristo é apresentado como o Filho do Homem que vai até o ancião de dias para o juízo pré-advento. Em Daniel 8, Cristo é apresentado como o príncipe do exército a quem o chifre pequeno afrontou com suas doutrinas falsas. E no capítulo 10 a 12, Cristo é apresentado como Miguel, aquele que liberta o seu povo. Quer ver uma coisa? Se Miguel fosse só uma criatura, a estrutura profética do livro seria quebrada. Quer ver? No capítulo 2, o centro é Jesus. No capítulo 7, o centro é Jesus. No capítulo 8, o personagem central é Jesus. E nos capítulos 10 a 12, o personagem central é uma criatura. Nada a ver. É por isso que vários teólogos evangélicos creem que Miguel é um título honorífico de Jesus, assim como os adventistas. E vou lhe dar um exemplo. A CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, uma editora que eu gosto muito e que eu adquiro muitos ótimos livros da CPAD. A CPAD, apesar de ser uma excelente editora, deu uns baitas bolas fora. Em que sentido? Eles publicaram livros falando que nós somos sectários e tal, porque cremos que Miguel é um título aplicado a Cristo. Agora, o curioso é que eles publicaram o comentário de Matthew Henry, teólogo evangélico, e ele, no seu comentário traduzido pela CPAD, tem a mesma opinião praticamente que os adventistas. Aí eu pergunto, por que eles chamam nós de hereges por crermos que Miguel é um título de Cristo e não chamam Matthew Henry de herege? Tendenciosidade. Tá ok? Então estude esse assunto a fundo e você verá que os adventistas não estão sozinhos na sua interpretação e que nossa interpretação não afeta em nada a sublime pessoa de Jesus e sua divindade absoluta. Muito bem, professor. Próxima pergunta é o seguinte: o Senhor disse hoje em sua pregação que somos salvos pela graça. Mas como explicar Mateus 25, 31 em diante? E eu leio o seguinte: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos e as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Esse texto dá-nos a entender de que Deus
já tem os seus filhos separados. Ele já tem os seus filhos escolhidos. E ele, quando chegar aqui e montar o seu trono, vai apenas separar. Nós podemos entender que, já que você disse que nós somos salvos pela graça, como entender uma vez salvo, salvo para sempre? Existe isso? Não. Sim e não. Por que muito sim e boa não? Resposta, né? Uma resposta completa, né? Sim e não. E não. Agora eu vou ajudar vocês. Vamos lá. Queridos, primeiramente vamos ler o que está em João, capítulo 10. Versículo 10. Dez, 27 e 28. João 10, 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Esse é um texto mal interpretado por muitos irmãos que pensam o seguinte: já que uma pessoa é predestinada para a salvação, ela nunca mais poderá perder a salvação. A graça de Deus é irresistível, alegam. Só que não é bem isso que o texto está dizendo. Quando Jesus fala que ninguém pode arrebatar da mão de Cristo, em que circunstância uma pessoa não pode arrebatar uma pessoa das mãos de Cristo? João, ou melhor, Lucas 21, 18. Aí vocês vão entender por que a resposta é sim e não. Lucas 21, 18. 19, ou melhor, 19. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Ou seja, vocês vão receber a vida eterna. Veja, se eu já sou predestinado por Deus para me salvar e não posso em algum momento dizer: não, Deus, eu não quero mais nada com você, esse texto não tem sentido. Esse texto fala que mesmo sendo chamado por Deus para a salvação, eu preciso continuar perseverando. Então, uma pessoa que está em Cristo pode se perder? Sim e não. Por quê? Não, porque se ela permanecer em Cristo, não tem diabo que tire a sua salvação. Se você permanecer ligado à videira, que é Jesus, não tem como você perder a salvação. Agora, se você não permanecer ligado à videira, mas Leandro, quem é de Deus nunca vai se desligar da videira. Não fala uma bobagem dessas. Por quê? Olha o que diz Hebreus 10, 35 em diante. Preste bem atenção no texto, queridos. Paulo está escrevendo aqui para pessoas que foram salvas pela fé em Jesus Cristo. Ele não está escrevendo isso aqui para pagão, ou só para quem foi predestinado e para os não. Não, isso aqui, olha o que diz Hebreus 10, 35 em diante. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão ou prêmio, né? Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, quem é que pode retroceder, diz o contexto? O justo. O justo virá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, porém, da fé para a conservação da alma.
Se o cristão salvo por Jesus não pode dizer um não para Deus em algum momento da vida, não tem sentido esse texto. Ele fala claramente, né? Persevere, não abandone. O justo vive pela fé, mas se o justo retroceder, ele vai perder a sua vida eterna. É por isso que Paulo falou em 1 Coríntios 10, 13, o seguinte, 12: quem está em pé, cuide para que não caia. Então, queridos, resumindo, se você permanecer ligado a Jesus na sua comunhão diária com Ele, não tem como você se perder. Agora, se chegar um momento e você disser um não para Jesus e não querer mais nada com Ele, abandonar os caminhos dele, pode ter certeza, Deus não vai pegar você pelo colarinho, pelo pescoço, dar uma gravata e levar para o céu contra a sua força. Deus não faz isso. Agora, aí entra também a questão do pecador e do pecadeiro. Porque, tudo bem, eu aceito Jesus, mas eu sou um pecadeiro. Aí, fica? O pecadeiro é este, na linguagem do Paulo, que desistiu. Okay. Por isso que Paulo fala, persevere. Jesus está próximo de voltar, não desista. Esse que desistiu de Cristo é o pecadeiro. Agora, o que não desistiu de Cristo é o pecador que continua aperfeiçoando-se pela graça de Jesus Cristo. Amém. Ok, muito bem, professor. A próxima pergunta é interessante. Ela está baseada em Mateus 21, 18. E a pergunta é a seguinte: a figueira, Jesus não colheu fruto e amaldiçoou, sendo que não era época de figos. Por que Jesus fez isso? Um Deus de amor, por que ele amaldiçoou uma dos seus feitos, uma árvore, uma figueira, que dava bons frutos? E ali, na hora que ele estava passando, não era época de fruto, não tinha fruto para ele colher, ele então amaldiçoou aquela árvore. Por que Jesus fez isso? Primeiramente, querido irmão, quem lhe disse que essa figueira não era para dar fruto? Você sabia que quando Cristo amaldiçoou essa figueira, era a época de ter os chamados figos verdes? E que o judeu, era costume dele comer os figos verdes, mesmo antes de amadurecer? Então, na época em que Cristo amaldiçoou a figueira, realmente não era a época de ter figos maduros, mas já era a época de ter figos verdes para amadurecer depois. O que Cristo fez? Ele pensou assim: eu vou ensinar uma lição para os meus discípulos sobre a importância de o cristão dar frutos em sua vida. Veja, a salvação é pela graça, mas a graça é transformadora, né? Eu revelo na minha vida que a graça vem fazendo, apesar dos meus bolas fora, das minhas quedas, eu revelo que a graça está fazendo o seu trabalho na minha vida. Aí o que Cristo faz? Ele pega a figueira, amaldiçoa, a figueira se seca, e olha o que disseram os discípulos em Mateus 21, 20. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, por ele, respondeu: aqui está a lição que ele quis dar. Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feita a figueira, mas até mesmo se este mar disseres: ergue-te, lança do mar, isso tudo sucederá. E tudo quanto perdis em oração, crendo, recebereis. No texto paralelo de Marcos 11, fica mais claro esse contexto. Além dele falar que eles deveriam ter fé, em Marcos 11, né, ele fala que eles devem dar frutos. Tá, okay? Então Cristo usou uma situação visível, uma história visível, uma encenação, uma dramatização, para mostrar a importância da fé e a importância de dar frutos. Então a figueira tinha sim que ter pelo menos os seus frutos verdinhos para eles já começarem a comer. Muito bem, o nosso tempo está correndo, estamos chegando ao final, mas tem ainda muita pergunta que você vai estar na milha e responder. A próxima pergunta é a seguinte: por que seguimos à risca a lei sobre os alimentos puros e impuros e esquecemos de outras que também estão no livro de Levíticos? As leis dos alimentos limpos e imundos está ali em Levíticos 11. Mas no próprio livro existem outras leis que também faziam parte daquele contexto todo. Por que hoje não podemos comer carne de porco e
e outras leis simplesmente estão por aí. Não precisa ser mais circunciso, por exemplo. Primeira coisa que temos que entender, o termo lei, do hebraico Torá e do grego nomos, significa instrução. Se refere a todas as instruções de Deus, sejam de ordens morais, cerimoniais, civis, religiosas, dietéticas, instruções de Deus. Agora, dentro da lei, ou seja, da Bíblia, dentro dos escritos de Moisés e dos profetas, percebemos que havia a lei no seu aspecto de ordem moral e no seu aspecto de ordem cerimonial. Qual era a função do aspecto da lei no seu aspecto moral? Mostrar a vontade de Deus para a vida do indivíduo e mostrar que ele estava condenado. Ok. Qual era a função do aspecto cerimonial? O aspecto cerimonial era o evangelho em símbolos. E era um recurso didático para mostrar a solução para aquele problema da condenação da parte moral da lei. E esse aspecto cerimonial da lei apontava para quem? Jesus. Para Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo morre na cruz, toda a função da lei, na sua parte cerimonial, de apontar para Cristo, ela é como se a sombra encontrasse a realidade. O aspecto cerimonial da lei era a sombra que apontava para Cristo. Cristo morre, a sombra e a realidade se encontram. Aí não há mais necessidade de você aprender sobre o plano de salvação por meio dos recursos cerimoniais, porque Cristo efetuou o cumprimento desse aspecto. Agora, por que a lei dos alimentos imundos, mesmo estando entre os aspectos cerimoniais, ela deve continuar para o cristão? Eu vou lhe mostrar algo no próprio livro de Levítico que você vai ver que já é suficiente para você entender isso. E que se você pensar em algum texto do Novo Testamento para tentar desmentir Levítico, você vai estar demonstrando que compreendeu errado este verso do Novo Testamento. Por quê? Queridos, qual era a Bíblia do apóstolo Paulo? O Velho Testamento. Então, vocês acham que Paulo estava descendo a lenha na Bíblia que era dele? Não. Óbvio que não, né? Paulo jamais iria ser contra os princípios dietéticos como apresentados na Bíblia. Por que Levítico 11, sobre o não ingerir carnes imundas, se aplica a nós, queridos? Veja, primeiramente, não é salvação por meio da comida, certo? O que eu estudei hoje com vocês pela manhã? A graça é de graça. Agora, gostei de um comentário que o irmão fez aqui hoje pela manhã. O irmão que estava ali naquele canto, que eu não pude ver quem era, ele falou o seguinte: a nossa alimentação deixa a nossa mente e o nosso corpo mais aptos para entendermos as mensagens de Deus, inclusive a doutrina da justificação pela fé. Então, a alimentação saudável, queridos, não pode ofuscar-nos de vermos a Jesus. Ele é o centro da salvação.